Hoje eu vou mostrar na prática como um profissional da área de investimentos analisa a possibilidade de investir em uma ação. Isso para ajudar você a formar a sua própria decisão de investimento em empresas listadas na Bolsa de Valores. Para isso, eu vou analisar uma top small cap para a gente ficar de olho neste ano de 2021, beleza? Bora pro vídeo! Salve pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Investimento como Liberdade. Se você não me conhece ainda, me apresento. Meu nome é Ganesh Shinokawa, sou analista CNPI, criador deste canal aqui no YouTube e lá no Instagram. Um dos objetivos do canal é ensinar análise de investimentos na teoria e na prática. A ideia é que você aprenda muitas das ferramentas de finanças, contabilidade e valuation para você poder tirar suas próprias conclusões. Não siga aquela dica fácil, né? Ou recomendação simples. Essa ação X ou Y, se você comprar, vai subir 100% em um ano, em 6 meses. Não é assim que funciona na prática. Na prática, você precisa de uma análise mais aprofundada. O vídeo de hoje tem um nível mais avançado na análise de investimento. Quero mostrar aqui de forma pública, né, e gratuita como um profissional cria sua tese de investimentos e toma suas decisões com base na análise fundamentalista. A ação que eu quero trazer para mostrar aqui para você hoje é a CCPR3. É uma empresa que eu acho que vale a pena dar uma atenção especial para esse ano de 2021. É uma empresa que eu mesmo montei uma posição nesse período pós-março de 2020, né? Aliás, vocês já ouviram falar da CCP? Ela não é tão popular como Petrobras, Vale, Itaú e Magazine Luiza. A CCPR3, ou CCP para os mais íntimos, é a Cirela Commercial Properties. Vou colocar na tela aqui o site de relacionamento de investidores da empresa, que sempre é um lugar muito útil, né, com várias informações para quem pensa em investir nas empresas. Inclusive, recomendo que entre com certa regularidade nesses sites, né? A CCP hoje tem um valor de mercado de 2 bilhões de reais. É considerado uma small cap. Mas Ganesh, o que é uma small cap? Small cap são empresas pequenas com baixo valor de mercado. Não existe uma definição específica para small cap, mas muitos investidores utilizam como parâmetro o valor de mercado de até 1 bilhão de dólares, né? Hoje o dólar está em torno de R$5 mais ou menos, né? Então, empresas com valor de mercado até 5 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, a Petrobras tem um valor de mercado de 377 bilhões de reais. Não significa que empresas small cap são ruins, muito pelo contrário, né? Inclusive, muitas vezes as grandes oportunidades estão nas small caps. Inclusive no caso da CCP, né, que vale 2 bilhões de reais, se a gente considerar em dólares, né, a gente poderia até dizer que é uma microcap. Ok, Ganesh, mas o que exatamente a CCP faz? Alguém podia até falar, né, a Cirela eu já conheço, né, a Cirela é aquela incorporadora e construtora. Quase isso. Na verdade, a CCP é um braço que saiu de dentro da Cirela, né, conhecido num processo de spin-off que ocorreu em 2007. É tipo um processo de spin-off de seriado, né? Aliás, né, até hoje eu tô esperando o spin-off do Game of Thrones e nunca saiu, né? Só que existe a CIRI3, né, que é a construtora e incorporadora de imóveis residenciais. No caso da CCP, ela atua na área de imóveis comerciais. Primeira pergunta que o investidor precisa fazer quando ele quer investir numa empresa é a seguinte: o que essa empresa faz exatamente? Qual que é o modelo de negócios dela? É importante a gente conseguir responder essa pergunta. Beleza, bora ver exatamente o que a CCP faz. A CCP ela faz aquisição, locação, venda, desenvolvimento e operações de imóveis comerciais. O importante aqui, pessoal, é que o foco da CCP são os prédios chiques. Sabe aqueles prédios que a gente entra, né, e fica de boca aberta? Um hall, uma arquitetura muito bacana, maravilhosa? Então, são exatamente esses os prédios da CCP. Aqueles imóveis de altíssimo padrão. Ok, mas quais são os tipos de imóveis que a CCP tem? Agora eu vou mostrar o portfólio de propriedades da CCP e quais segmentos que ela atua exatamente. Colocando na tela aí para vocês, vocês vão ver que tem os prédios AAA, localizados a maior parte deles em São Paulo, né? Então tá ali na região da Faria Lima, na Avenida JK, e um deles na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro. O segundo segmento aqui são os prédios corporativos classe A. Também vocês vão ver que a maior parte está localizado em São Paulo, alguns, né, um no Rio de Janeiro e outro na Bahia, em Salvador. E depois ela também tem 7 shopping centers. Interessante que assim, né, esses edifícios corporativos AAA, né, são aqueles edifícios de alta qualidade, alto padrão, né, é o que tem de melhor em padrão construtivo e em tecnologia desses sistemas prediais, né. A localização deles todos, né, são excelentes,
quase todos em São Paulo, né, ali na região Faria Lima e JK, que são eixos, né, os principais eixos comerciais e financeiros de São Paulo. E se são de São Paulo, também são do Brasil, né? Vou colocar aqui também, compartilhar com vocês, né, esse mapa que dá para ter uma ideia da geografia, da distribuição desses prédios da CCP, né? A maior parte deles localizado na região sudeste, né? E alguns poucos outros aqui no centro-oeste e um na Bahia. Bacana, Ganesh. Interessante esse portfólio aí da CCP. Resumindo, são prédios comerciais de alto padrão e shopping centers, né? E qual que é a origem das receitas da CCP, né? Eu vou colocar uma imagem na tela agora que mostra a origem das receitas da CCP, né? Referente ao ano de 2019. Essa imagem que vocês estão vendo aí agora, vocês vão ver que a CCP teve uma receita bruta de 499 milhões em 2019, né? E se a gente fizer uma análise vertical, a gente vai ver que 29% vem da locação de edifícios corporativos, né? 48% de shopping centers e 22,7% da prestação de serviços de administração desses prédios. Um outro ponto interessante da CCP é que mais de 90% da receita líquida dela é proveniente do estado de São Paulo, né? Então um estado economicamente forte. Um outro ponto interessante quando a gente analisa uma empresa é a gente saber quem são os donos e os sócios dessa empresa. Eu vou mostrar uma imagem agora do próprio site da CCP. Quando a gente olha, né, a composição acionária da CCP, tem dois destaques que eu acho interessante aqui. O primeiro destaque é o Eli Horn. O Eli Horn é o presidente do conselho de administração da CCP. Para quem não conhece, né, o Eli é uma das figuras mais lendárias do mercado imobiliário brasileiro, né? Ele é o fundador da Cirela. Com certeza, pessoal, ele e as pessoas que estão ali trabalhando com ele são algumas que mais conhecem do mercado imobiliário no Brasil. Então, quando você se torna sócio da CCP, você também está se associando ao Eli e ao grupo ligado a ele. O segundo destaque que eu acho que vale a pena dar aqui nessa parte de composição acionária é a participação da Verde Asset, né? Para quem não conhece, o Verde é um dos melhores fundos de investimentos do Brasil, né? E se tem um pessoal que sabe fazer a alocação boa de capital, é esse pessoal do Verde. Assim, né, saber quem são os sócios da empresa, quem que são os donos da empresa, é um critério importante, né? É importante a gente fazer esse exercício, né, quando a gente pensa em comprar uma empresa, né, comprar a ação de uma empresa. E além desse quadro acionário que eu acabei de mostrar aqui, eu também chamo a atenção, né, que o diretor-presidente da CCP hoje é o Pedro Daltro, né, é um gestor experiente na área imobiliária, nessa área de propriedades para investimentos, né. Ele trabalhou um bom tempo na BR Properties, né, na Gafisa. É um cara que sabe combinar bem, né, esse conhecimento no mercado imobiliário com a área financeira. Então, resumindo, né, pessoal, a CCP, né, é uma boa empresa, né, tem um bom portfólio de propriedades. Inclusive nos relatórios deles, né, eles chamam de ativos irreplicáveis, é um nome interessante, né, pela qualidade dos imóveis e pela localização. Hoje, por exemplo, não existem projetos relevantes nessa região da Faria Lima e da JK, que é considerada o centro comercial e financeiro do país, né. Além disso, né, a CCP está num setor estável, né, considerado um setor premium antes da pandemia, né, tem uma boa previsibilidade nas receitas, tem bons gestores e bons sócios. Mas aí vem a pergunta, né? Será que está num preço interessante de comprar essa ação, essa participação nessa empresa? O preço que está sendo negociado hoje na Bolsa de Valores está abaixo do seu valor intrínseco? Como bom investidor de valor que a gente é, né? O preço importa. É só pensar na vida geral, né? Tudo tem um limite de preço para a gente pagar, nada a gente paga de forma infinita, né? Inclusive, eu peguei uma frase, né, de uma grande referência aqui para o canal, que é do Howard Marks, para falar um pouco desse conceito de que o preço importa. Inclusive, vou citar aqui o original em inglês, mas vou deixar a tradução aqui embaixo, né, na legenda. E o Howard Marks fala o seguinte: For value investor, price has to be the starting point. It has been demonstrated time and time again that no asset is so good that it can become a bad investment if bought at a too high point. Então, basicamente, o que Howard Marks está dizendo aqui, né, que o preço tem que ser o ponto inicial da análise de investimento. Não existe nenhum ativo tão bom que vale a pena pagar um preço tão caro, porque pode se tornar um investimento ruim. Então, na Bolsa de Valores, né, quando há quedas bruscas, podem surgir boas oportunidades, especialmente se você tiver essa mesma noção da diferença entre o valor de um negócio e o preço da ação. O preço, né, da cotação muito abaixo do seu valor intrínseco é muito atrativo, né? Então, para tentar ajudar a entender um pouco, né, essa diferença entre valor e preço, eu vou trazer alguns números, alguns indicadores
sobre a CCP. A CCP hoje, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo, ela acumula uma queda de mais ou menos 50% quando a gente compara com janeiro de 2020. Né? Vou colocar o gráfico, inclusive aqui na tela, para você ver, né, toda essa queda que ela teve desde então. A cotação hoje da CCPR3, né, no dia que eu estou gravando, 5 de janeiro, está R$ 13,15 mais ou menos. Né? Ela chegou a negociar a R$ 26,00 em janeiro de 2020, né? Então uma queda aí aproximadamente de 50%. Então bora analisar alguns indicadores, né, para avaliar a possibilidade de investimento. O primeiro indicador, né, que eu acho interessante mencionar é o preço por metro quadrado. Como a gente está falando de imóveis, é um indicador interessante. Hoje, né, se a gente calcular o preço por metro quadrado da CCP, a gente chega num valor de R$ 13.000 por metro quadrado. Se você quer aprender a fazer esse cálculo, né, é só clicar no card aqui em cima. Eu fiz um vídeo mostrando como se calcula isso. Basicamente é o Enterprise Value pela área bruta locável da empresa. Uma comparação interessante é que se você fosse construir um prédio do zero, né, o preço do metro quadrado não custaria menos que R$ 20.000. A CCP hoje está negociando assim abaixo do custo de reposição, né? É conhecido no mercado como replacement cost. A ideia é que se você fosse construir prédios na Faria Lima, né, ou shopping centers, não teria um custo abaixo de R$ 20.000. O segundo indicador que eu acho interessante é o preço sobre o valor patrimonial, que é o famoso preço por VP, né? Hoje, se a gente olhar no site Fundamentos, vou colocar a imagem na tela, o preço sobre o valor patrimonial está em 1,14. Só que aqui vem o pulo do gato, né? A gente precisa fazer um ajuste desse valor patrimonial. Isso porque as propriedades da CCP, elas estão no balanço patrimonial a custo, mas o valor justo delas é bem maior. Fazendo o cálculo desse ajuste, a gente chega num valor de preço sobre o valor patrimonial de 0,5 aproximadamente, ou seja, metade do valor patrimonial da empresa. Se você quiser saber como se calcula o preço sobre o valor patrimonial ajustado, é só clicar no card aqui em cima. Eu fiz um vídeo explicando isso. O terceiro indicador, né, é NAV, né, o Net Asset Value, que é o valor líquido do ativo. É um indicador que eu gosto para esse tipo de empresa. Hoje a CCP negocia aproximadamente, né, por metade do seu valor do ativo líquido, né? Se você quiser também saber a forma de se calcular o NAV, é só clicar no card aqui em cima. Eu também fiz um vídeo explicando isso. O quarto indicador que eu trago aqui é o Cap Rate. Cap Rate, em termos básicos, significa o aluguel esperado da propriedade dividido pelo valor do imóvel. Então, quando você compra um apartamento e coloca para alugar, né, geralmente um Cap Rate de 5% é um Cap Rate interessante. Por exemplo, né, um imóvel de R$1 milhão que dá de aluguel 50 mil por ano, isso significa um cap rate de 5%. Pois é, nos preços atuais, a CCP negocia com cap rate entre 10% e 15%. Dependendo se você usa o valor de mercado, né, ou Enterprise Value para calcular. De qualquer forma, é 2 ou 3 vezes mais um cap rate considerado bom. Em quinto lugar, né, eu também trago alguns indicadores operacionais, né, que é taxa de ocupação física e financeira. Eu estou usando aqui uma média entre 2012 e 2019. Na parte, né, de edifícios corporativos, se a gente olhar a taxa de ocupação física e financeira média entre 2012 e 2019, vai estar em torno de 90%. Na parte de shoppings, a taxa de ocupação física e financeira média é de 95%. Então isso mostra, né, que a CCP tem um histórico, né, de ter taxa de vacância baixa nos seus imóveis. Sexto indicador que eu trago, né, é o nível de endividamento. Tem um indicador aqui que é a dívida líquida por EBITDA, que hoje da CCP está em 3,7. Ela também, né, tem uma dívida alongada. A maior parte, né, dos seus empréstimos vence a partir de 2026. Ela também tem um custo médio da dívida baixo, que hoje está em 3,3%. E para terminar, pessoal, alguns fatos, né, interessantes sobre a CCP nesse ano de 2020. Né? Depois da crise de março de 2020, a CCP realizou 2 programas de recompra de ações, né, nessa faixa de R$14 e R$15, né? 2 programas de buyback. Quando há esses programas de recompras, né, é um indicativo de que as ações estão baratas. Não é o único, claro, né, mas é uma sinalização. Vou colocar na descrição do vídeo aqui, né, todas as ações que a CCP recomprou e cancelou. Concluindo aqui, pessoal, a CCP, né, no ano passado tomou o que o Warren Buffett chamaria de one-two punch, um jab de esquerda e uma porrada de direita que fez o preço das ações caírem muito. Surgiu o temor do home office, né, a CCP tem escritórios corporativos, surgiu o temor de isolamento social, né, a CCP tem shopping centers, só que eu entendo que são temores não recorrentes, temores passageiros, né. Se você quiser
quiser ver a minha visão completa sobre esses pontos, né, é só clicar no card acima, eu fiz um vídeo tratando dessas questões. Então são esses os números e as ideias que eu queria mostrar para você, né? Lembrando, não é uma recomendação de investimento, eu queria mostrar a minha interpretação, né, como analista desse caso da CCP. São números que para mim eles fazem sentido, né? Você precisa tirar suas próprias conclusões. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse tipo de análise, né, em que eu apresento a empresa, eu trago os números, né, deixa o like aqui no vídeo. Assim eu vou entender que é interessante eu trazer mais conteúdos desse tipo. E se você quer assistir conteúdos como este, né, e não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho. Agradeço por você ter me acompanhado até o final desse vídeo. Aproveita, né, e se você não me segue lá no Instagram, que é onde eu posto e fico interagindo com as pessoas todos os dias. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise e quais outras empresas na Bolsa de Valores você gostaria que eu analisasse, que eu fizesse uma análise parecida com esta que eu fiz com a CCP. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que ele tenha agregado valor a você. Um grande abraço, nos vemos aqui pelo YouTube ou lá pelo Instagram. Tchau!